relação do trabalho de emprego doméstico, ele pressupõe uma afinidade entre as partes, entre empregador e empregado. E essa afinidade, esse relacionamento mais íntimo, às vezes acaba esquecendo-se as formalidades. Doutor, como deve ser feito o contrato de trabalho nessas situações? Bom, temos que destacar o seguinte: a empregada doméstica, ela é praticamente um membro da família. É uma pessoa que você confia a sua casa, é uma pessoa que você confia seus bens e seus filhos, né? E seus animais, se tiver. O que acontece? Essa relação, não é empresarial. Não existe lucro na produção feita pela empregada doméstica. Ela apenas te substitui naquela relação que você produz o lucro com o seu trabalho, que é o seu salário no final do mês. Mas nós não podemos deixar de esclarecer que, a partir de agora, principalmente, porque já deveria ter assinado carteira, já deveria estar pagando o FGTS, concedendo férias, concedendo 13º, mas a partir de agora, principalmente, é fundamental assinar um contrato. Este contrato, ele tem que ser claro, as regras têm que ser muito bem expostas, né? Você tem que estipular quais são as atividades que ela vai exercer, como que vão ser estipuladas as folgas dela, a possibilidade de compensação de horas das folgas, que a gente chama de banco de horas, ou seja, se um dia ela teve que ultrapassar um pouco mais do horário, ou participou de uma festa da criança no domingo, ou à noite, no seu aniversário, no jantar que você está oferecendo, por exemplo, que ela tem o direito, por exemplo, no outro dia de folgar, né, aquelas horas a mais, não necessitando assim pagar a hora extra. Agora, o mais importante, sempre que houver, né, um trabalho em horas extras, você quite. Como que você vai fazer essa quitação? Primeiro, está lá no contrato estipulado, né, o direito à hora extra e a jornada que vai ser trabalhada. Segundo, ao final do mês, você vai fazer um contra-cheque, igual aquele que você recebe normalmente na sua empresa, estipulando o contrato, o salário contratado e as horas extras que ela fez. Se ela compensou aquelas horas extras, na folha de ponto dela deve estar constando: folga no dia tal, compensando hora extra tal. Eu indico até o seguinte: todas as horas extras trabalhadas inicialmente sejam anotadas em um livro de ocorrência. Tem um livro de ocorrência em casa. Fala assim: olha, dia tal, teve aniversário de fulano tal, começou tal hora e terminou tal horas. Dia tal, aconteceu isso. Este banco de horas, né, no final do mês, se não foi possível compensar ao turno de um dia para cada 8 horas, né, você terá que pagar. E é melhor pagar mês a mês do que pagar no montante numa ação judicial, que talvez fique até mesmo impagável. E agora, vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Professor, como deve ser feito o controle da jornada de trabalho da empregada doméstica? O controle da jornada da empregada doméstica ela é fundamental. Como que você vai fazer esse controle? Com uma folha de ponto. Folha de ponto dessa que você compra em qualquer papelaria. O importante, anote a hora real de trabalho. Nunca anote 8, 12, 14, 18, por exemplo. Porque se chegar uma folha de ponto assim, que a gente chama de horário britânico na justiça, o juiz vai anular de cara. Ele não vai nem analisar se realmente aquele era o horário. Nunca uma pessoa chega no mesmo horário todo dia. Então, se ela começou a 8h10, 8h10, 8h05, 8h15, 8h20, nunca variações fixas também. Anote o horário real, até mesmo para você saber o que você tem que pagar de hora extra e o que você tem de crédito, às vezes com umas folgas compensatórias. Primeiro ponto importante é esse. Segundo, como que você vai anotar isto? Anotou no dia lá, começou 8 horas da manhã, por exemplo, ela tem direito a 1 hora de intervalo, almoço no mínimo. Esta é a parte mais difícil da nossa nova lei. Como que você vai garantir que ela, que trabalha na sua casa, ou o motorista, né, literalmente não faça nada durante pelo menos 1 hora? E provar que ela realmente não fez nada durante 1 hora. Infelizmente, isso vai depender muito das decisões judiciais. Eu recomendo que tenha um local para que ela realmente descanse 1 hora por dia. Eu até digo
Infelizmente, o ideal seria a empregada não almoçar na sua casa, que ela almoçasse fora da sua casa e retornasse após o almoço dela. O ideal seria isso, mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa. Voltou do horário às 13h35, 13h45, anota novamente, 13h45. Vai embora às 15 horas, 17 horas, anota lá o horário de saída. Né? Nunca coloque horário pontual ou horário zerado. De preferência, anota turno por turno, para exatamente não haver aquele horário combinado, entre aspas. De outro lado, também é importante ressaltar que a funcionária só pode trabalhar, no caso doméstica, pela nova lei, 8 horas por dia. Sendo assim, se ela começou na sua casa às 8h30 da manhã e tem 1 hora de intervalo, ela tem que sair da sua casa até às 16h30. Se ela fizer 2 horas de intervalo, ela tem que sair da sua casa às 17h30. Qualquer tempo posterior a isto, né, será considerado hora extra. Uma vez apuradas essas horas extras, como deve-se chegar, qual o cálculo utilizado para se apurar o valor a ser pago? Bom, o cálculo para apurar as horas extras está previsto em lei, né? Não é tão complicado, mas também não é simples. Você pega o valor do salário mínimo, divide pela jornada da empregada doméstica, ou seja, 8 horas por semana, que dão 220 horas ao mês. Então, 678 dividido por 220, que vai dar 3,60 alguma coisa, multiplica isso pelo valor da hora extra, ou seja, 50%, 1,5. Vai dar provavelmente 4,67, 4,68. Esse valor 4,68 é o valor hora. Supondo que ela trabalhou 10 horas no mês, você vai multiplicar 10 vezes 4,68, vai dar R$ 46,80, né? E este é o valor da hora extra. Quando tiver que recolher FGTS, que ainda não é obrigatório, você vai somar o salário base, 678, mais as horas extras trabalhadas, no caso, supondo 10 horas, R$ 46,00, e a soma deste valor você vai aplicar 8%, que é o FGTS. E o FGTS não se recolhe somente sobre o salário base, não. Se recolhe inclusive sobre a hora extra. E quando for pagar 13º, quando for pagar férias, né, você vai ter que fazer a soma de todas as horas extras pagas no mês e dividir pelo número de meses e achar a média desse tempo para poder somar. Como eu disse, não é um cálculo muito fácil, mas também com um pouco de prática no dia a dia, isso vai tornar rotineiro numa casa. E como fica a situação do empregado doméstico que tem a necessidade de dormir no trabalho, seja o empregado doméstico, seja o caseiro? Bom, é complicado. Primeiro nós temos que saber diferenciar por que a empregada doméstica dorme na casa. Se ela veio de outra cidade, se ela mora muito longe, se o local ela mora, aqui em Montes Claros é tudo perto, mas em São Paulo, por exemplo, que às vezes de um canto ao outro demora mais de 7 horas, e por isso ela dorme na casa, porque ela não tem como voltar para a residência dela, existe uma tendência natural de não considerar as horas extras de sobreaviso. O que seria isso? Aquelas horas extras que ela está lá na casa sem fazer nada. Agora, se ela fica na casa, por quê? Ela tem que buscar seu filho sua filha no balé, no futebol, você tem que atender, fazer a janta toda noite, se ela tem que atender todas as visitas que cheguem e todas as vezes que o interfone toca. Ou seja, por mais que ela esteja de folga após essas 17 horas, essas 8 horas de trabalho, após 17 às 18 horas do dia, né, essas horas extras podem ser consideradas como horário de sobreaviso. Aí fica praticamente impossível pagar. Infelizmente, né, o ideal, o que eu recomendo, é que se você tem uma empregada doméstica que dorme na sua casa, após as 8 horas, faça de tudo para não chamá-la. Evite de pedir ela para atender a porta, pegar uma água, fazer o jantar, que o jantar seja feito às 5 horas da tarde. Porque se ela parar 5 horas e fizer o jantar 8 horas da noite, o juiz pode vir a considerar que de 5 horas da tarde a 8 horas da noite, ela estava de aviso, estava esperando ordens suas. Aí você vai ter que pagar horas extras todos os dias, de 5 horas às 8 horas da noite. Então, o ideal é ter um local isolado para ela. Um local que
ela fique no canto dela, do horário que ela não está trabalhando efetivamente, né? E o principal, evite essa relação pessoal após o horário comercial. Por quê? Infelizmente não tem jeito. Às vezes a gente está ali vendo TV junto, tá vendo a novela, aí toca o interfone, Maria, vai lá e pega para mim, vê lá quem é que está atendendo. Ah, é o seu João entregando a couve, vai lá e pegar a couve para mim, paga lá, Maria. Você começa a dar ordens para essa pessoa. Querendo ou não, é o costume seu e dar ordem para ela. E você vai continuar dando ordem mesmo fora do horário. Infelizmente é a realidade da relação doméstica. Então, vamos evitar. De preferência, isole, como eu já disse, sua empregada num canto, dê uma estrutura para que ela não necessite utilizar as mesmas dependências e o mesmo âmbito, né, o que você está usando. Porque senão pode sim configurar a hora extra e ficar impossível pagar no final do mês. E agora, vamos a uma pergunta de um telespectador. Posso compensar horas extras depois de dar folgas para a empregada? O banco de horas é permitido, teoricamente, ser homologado pelo sindicato, mas o que vale que no contrato esteja especificado que as horas extras trabalhadas poderão ser compensadas. Como você faz essa compensação? Para cada 8 horas trabalhadas, horas extras trabalhadas, ela tem direito a um dia de folga. Então, se você der um dia de folga, você tem um crédito de 8 horas com ela, ou você vai compensar 8 horas extras com ela. Essa nova configuração da relação de trabalho do empregado doméstico irá modificar o panorama atual? Essa nova PEC, ela tenta ajudar, ampliando os direitos. Todavia, ela gera muito problema para as empregadas domésticas. E, infelizmente, agora os empregados, os patrões, vão ter que deixar de tratar a empregada doméstica como um membro da família, como uma pessoa de confiança, para tratar como um funcionário, que tem deveres e direitos. E esses deveres e direitos terão que ser exigidos de ambas as partes, né? Então, infelizmente, como eu já disse, a relação da empregada doméstica com o patrão modificou completamente, porque agora a casa é uma empresa e não mais o seu âmbito familiar. Agradecemos a presença do Dr. André Mendes e agora temos mais um novo canal de comunicação, o e-mail orientandodireito@hotmail.com, onde você poderá enviar sua sugestão de tema ou a dúvida acerca do programa apresentado. E o programa Orientando Direito fica por aqui.